Bom, nós estamos recebendo hoje aqui no programa a visita da dona Raimunda Nonata, ela que também se libertou ao usar a fé na palavra de Deus. Dona Raimunda, tudo bem com a senhora? Tudo bem, bom dia. Como é que estava a vida da senhora antes de buscar a Deus, se entregar para Deus? Como é que era que a senhora chegou na Igreja Universal? Eu cheguei cheia de problemas, de doença, depressiva, angustiada. E aí hoje eu estou bem, mas antes era bem complicado. Tudo começou na minha infância, que eu fui abusada, eu acho que eu tinha uns 6 para 7 anos. Aí durante nessa infância eu bebia, só que eu bebia escondida do meu pai, ele tinha um comércio, aí vendia cachaça, conhaque, essas coisas. Aí deixava no canto assim os litros meio que vazio, aí só que eu fazia isso escondido. Eu ia lá e colocava a cachaça e bebia. Isso quando criança já? Quando criança. Aí quando chegou a ser uns 18, isso daí só que ele tinha comércio sempre, eu sempre fazia isso, só que eu não ficava bêbada pra ele não perceber, eu acho que ele não percebia. Aí, do 18, 17 anos, eu fui morar numa cidade aqui do Maranhão, aí continuou, comecei a namorar, a gente ia por lugares, tipo, alugava os lugares e ficava bebendo lá. Eu era muito briguenta, arrogante, grossa. Eu era muito autoritária também. E eu brigava muito com ele, porque ele me traía. Teve uma vez que ele falou que ele tinha tido relação com uma pessoa lá. Eu lembro que deu um tapa nele. Dessa hora eu acho que eu manifestei. Porque quando eu acordei, eu tava com 4 pessoas me segurando em cima da cama. Eu tava fedendo só a alho. Aí tinha um rapaz lá com texto de que orando. Isso aos 18 anos. Eles falaram que a senhora incorporou? Não, eles falaram que tipo, eles não entendiam. Era igual eu, não entendia. Eles falavam que eu tinha muita força. E 4 homens estavam me segurando. A senhora não lembra desse episódio? Não, eu só lembro que eu dei um tapa nele e quando eu acordei, eu tava com eles me segurando. E eu tava tipo, parecia assim que eu tinha levado uma surra, que eu tava muito cansada e toda dolorida, entendeu? Aí aí depois eu vim pra cá, pra São Luís, continuei bebendo, namorando, e como eu fui, tipo, abusada na infância, eu não deixava ninguém me tocar. Que a senhora tinha trauma desse abuso? Eu tinha. Aí depois dos 23 anos e 24 anos, foi 23 anos, que eu viajei para fora do Brasil. Aí lá, que assim foi pior, que eu comecei a tomar, beber bebida mais forte, uísque. Eu ia pros lugares que lá tem aqueles lugares de prostituição. Tinha um rapaz que ele me levava para esses lugares. Eu ia pra rave, fumava maconha lá também, eu comecei a fumar maconha. Tudo isso, eu fiquei lá uns 6 meses, foi só de festa, lá eu comecei a me relacionar sério. Eu me relacionava com homens e com mulheres. Eu fazia isso porque eu gostava. Eu achava legal, eu ia pra esses lugares, eu achava bonito, eu achava legal as pessoas, tipo, ficar me vendo, eu dançando, eu achava isso bonito. Aí, só que com o tempo, passei, eu acho que uns 6 meses lá, vim de novo pro Maranhão. Aí, passei um mês aqui, fui morar em Manaus. E lá continuou. Lá eu ficava também com homens, ficava com mulheres, ficava com homens casados, era amante deles, e era um tormento. Aí, com isso, eu comecei a parar de gostar disso. E começou a, tipo, sentir um vazio, eu não sentia mais prazer naquilo que eu fazia. Mas mesmo assim eu não conseguia sair, era difícil. E não conseguia dormir direito, era horrível. Quando eu trabalhava o dia todo, trabalhava bastante, que era para quando eu chegasse, eu estivesse cansada para mim dormir. Senão não conseguia dormir? Sim, não conseguia A dormir. senhora sentiu que depressão, vazio, tinha alguma culpa? Eu tinha depressão. Eu não tinha culpa não, assim, de
ter relação com essas pessoas, não sentia. Mas o mal entrou, então eu fiquei depressiva. Eu não sentia, tipo, vontade de me matar, mas eu pedia pra Deus que eu não queria acordar. Porque era muito, muito difícil. Aquele vazio imenso, parecia que nunca ia acabar. Tudo que eu fazia, não preenchia esse vazio. Então, não dormia direito. Aí, quando eu ia dormir, eu já dormia. Eu disse, ai meu Deus, tomara que eu durma até de manhã, que é pra me acordar. Descansada. Mas aí, quando chegava 2 da manhã, 3 da manhã... Acordava. Eu acordava e não dormia mais. Às vezes eu nem dormia. Tem uma coisa que quando... antes do final de semana, tipo na quarta-feira que eu bebia, de quinta a domingo. Na quarta-feira eu já sentia vontade de beber. Eu já sentia o gosto da cerveja na minha boca. Aquela vontade era tão grande que eu não aguentava. Aí na quinta-feira eu já começava a beber. E isso daí eu fazia quinta, sexta, sábado, domingo. E às vezes na segunda também. Porque às vezes eu folgava. E eu era do trabalho pra festa, da festa pro trabalho. Era desse jeito. Eu também tinha problema de dor de cabeça desde a infância. Tinha uma dor de cabeça que doía tanto. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu passava semana com essa dor de cabeça. Aí eu dormia, eu pedia pra minha mãe dormir junto comigo. E durante o dia aliviava. Quando era noite, era horrível. Horrível, com uma dor... Meu Deus do céu, parecia assim que alguém pegava assim a minha cabeça e abria assim no meio. De tanto que doía. Meu olho ficava inchado, meu rosto ficava todo inchado, olho vermelho, que fechava meu olho. De tanta dor que eu sentia. Aí me levavam, já fui um monte de médico, fizeram um exame que dá detalhadamente, não dava nada. Não aparecia nada. Não aparecia nada. Todas as coisas, as dores que eu tinha, não aparecia nada. Aí eu pensava, esse vazio deve ser falta porque eu não sou casada, que eu não tinha uma relação com ninguém assim afetiva. Então, tem uma coisa também, que quando eu me relacionava com os homens, tipo, se eu fosse num lugar e olhasse um homem, eu disse, eu vou ter relação com aquele homem. E quando eu tinha, eu já sentia nojo dele. Praticamente todos os homens. Quando eu tinha relação com ele, passava um tempo, eu sentia nojo dele. Eu não queria mais ver nem pintada de ouro esse rapaz. Nojo mesmo, uma raça assim. Aí, com o tempo, eu disse, isso aí deve ser por causa que eu tenho isso, porque eu não sou casada. Aí, teve uma noite que eu tava muito doida mesmo. Aí eu orei pra Deus pedindo um homem. Como eu era, tipo, bebia, saía pra festa, ficava com todos os homens, então eu pedi pra Deus, eu quero uma pessoa que não seja como eu. Que seja um homem de caráter, que não vai pra festa, que não beba, que não me traia. Se o Senhor me apresentar esse homem, eu deixo de fazer isso e vou servir ao Senhor. Só que isso aí durou mais de 2 anos. Mas só que eu continuei fazendo, né? Aí eu conheci a família do meu esposo, aí falaram dele. Eu disse, é esse? Só que detalhe, ele me conhecia. Aí falei que eu queria falar com ele. Aí ele disse que ele não queria nada comigo porque eu não prestava. E eu não servia para ser mulher dele. Aí ficou mais um tempo. Eu falei, tá bom, eu vou deixar de fazer tudo isso que eu faço só para casar com ele. Só que quando falaram dele que ele era essa pessoa que eu tinha pedido, eu não gostava dele, nem um pouquinho. Mas como ele era desse jeito, eu tenho certeza que ele não vai fazer essas coisas comigo. Aí, depois de um tempo, ele aceitou sair comigo. Aí ficou só que como eu não gostava dele, eu tratava ele mal. Eu não chegava a agredir ele, mas eu dizia que ele era mole, que ele não era homem, que ele era... Não... Tipo aqueles piores nomes que eu... Só queria casar com ele e tratava ele mal. Tratava ele mal. Porque, tipo, eu pensava que aquele vazio dentro de mim, que eu ia estar casada com ele, a gente ia dormir junto, ia passar. Só que não passou. Eu continuei mais grossa com ele.
e eu tinha que ser tudo do meu jeito. Se ele fizesse só botasse o copinho aqui, eu já brigava. Aí eu disse, vou separar, que isso não vai dar certo. Não casaram, então? A gente só morou junto. Foram se No juntar. primeiro dia que a gente saiu, aí ele já foi morar em casa. Entendi. Entendeu? Aí ele não... Aí depois de tanto sofrimento, de angústia, aí ele falou, Nonata, vamos ser dizimista. Aí ele Ele era de alguma igreja? ele era afastado, só que ele nunca me falou que ele era... Até nesse dia, ele não me falou que ele era afastado, era 4 anos afastado da Universal. Vamos ser dizimista. Aí eu, tá bom. Aí ele falou, embora a gente, e nesse tempo a gente corria, caminhava, aí a gente foi passando na frente à igreja, aí ele falou, bora pegar aqui o envelope. Eu falei, é aqui? Como antes eu ia para a igreja católica, eu pensava que ele ia pegar o envelope na igreja católica. Aqui, ele porque eu falei, o dízimo é para Deus, então vamos lá. Aí quando a gente estava no portão, tinha uma obreira com o envelope do dízimo. Eu acho que foi na hora que estava dando o envelope, aí eu acho que ela viu a gente vindo, aí ela foi para fora. Aí meu esposo falou, a gente quer ser dizimista, eu quero o envelope do dízimo. Aí tá bom. Aí, mas vocês vão ser dizimista aqui? Então entra, assiste. Foi numa segunda-feira, lembra? Dia 5 de junho, à noite. Aí eu falei, não vou entrar não, porque eu tô toda suada, não quero entrar não. Não, vai ser rapidinho, não vai demorar, já tá no meio da reunião, é só pra vocês terminarem de assistir, é uma reunião abençoada. Que os obreiros já... Convidaram vocês. Isso. Aí o Johnny falou, não, vamos, é rapidinho. Aí de tanto ela insistir, eu falei, tá, vou entrar. Aí eu falei, mas eu quero sentar bem atrás. Aí ela chamou uma evangelista, a evangelista colocou a gente lá na frente, meu Deus. Aí fiquei lá. Nesse dia, a gente passou um mês. Eu só via o pastor. Só eu, o meu esposo do meu lado e o pastor. Mas eu não via mais ninguém. Mas eu também não lembro. Eu só ouvia o pastor falar, mas eu não entendia nada que ele falava. Aí tava começando o propósito da arquinha. Aí eu peguei a arquinha. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, Johnny, eu não vou mais pra igreja, não. Foi só hoje. Aí ele disse, Nonato, mas tu fez um propósito com Deus. Eu falei, ai meu Deus do céu, não acredito. Então eu vou. Quando acabar esse propósito, eu não volto mais. Aí fui durante um mês. Aí acabou. Aí com um mês e pouco, ele chamou a gente pra conversar. Que tinha pessoas que... Eu não lembro se pessoas vinham conversar comigo. Só sei que ele chamou, falou que era no final da reunião, ele falou que queria falar com a gente. Aí ele foi conversar com a gente, perguntou se a gente era casado. Aí eu falei que não. Aí ele conversou e falou que a gente estava em pecado. Mas só que se a gente quisesse, a gente poderia casar. Ele ajudava a gente. Que não era bom a gente estar, na igreja e em pecado, em fornicação, que ele falou. Aí, só que quando eu comecei a namorar com o Johnny, eu falei pra ele, Johnny, eu quero um homem pra casar no civil nem religioso. Aí, a gente comprou as alianças, organizou tudo, aí eu queria fazer uma festa pra todo mundo, aí a gente não casou. Aí quando ele falou isso, que se a gente fosse casar diante de Deus, o importante era, se era pra Deus, então não tinha por que os outros, a gente ficar fazendo festa pros outros. Aí eu, tá bom então. Aí nesse dia que ele chamou a gente pra conversar, aí ele disse que a gente estava em pecado, eu falei pro Johnny na frente do pastor. Eu disse, olha, a partir de hoje a gente só vai ter relação depois de casar. Aí eu fui lá no altar e firmei com Deus. Aí eu falei como que eu queria meu casamento, e eu entregava meu casamento e a minha vida pra Deus. E só ia ter relação depois do casamento. Aí durante isso, eu entrei na Força Jovem, fiquei um tempo, depois na evangelização, depois já ia fazer, eu acho que uns 4 meses, a gente casou, ele ajudou a gente. Ajudaram vocês e vocês casaram? 3 meses. Eu tinha gastrite, eu tinha cisto no seio, tinha no útero também. O problema de dor de cabeça, com 3 meses eu fui curada. E eu nem percebi que eu fui curada, que o pastor falou, rapaz, eu preciso de um testemunho forte. Eu falei, aí eu
olha, pastor, eu fui curada da dor de cabeça, que eu tinha um problema de dor de cabeça muito forte. Aí ele, nesse dia, eu percebi que eu fui curada. E tem outra coisa, que a gente ia só na segunda, aí ele falou que era pra gente ir nos outros dias, né, na sexta-feira. Aí eu pensava que eu tinha um demônio, aí tava o propósito do tal, aí eu disse, eu tenho que manifestar para me receber o Espírito Santo. Que eu entendia isso, né? Se o demônio saísse de dentro de mim, então Deus ia entrar. Aí eu passava por aquele sal, eu chamava os obreiros para orar e nada de manifestar. Toda vez eu tenho que manifestar. Não é possível que eu não vou Eu manifestar. achava que tinha que manifestar para se libertar. Isso, eu achava isso. Se eu sentisse um tremorzinho assim, tipo assim, um nervosinho, eu já chamava o obreiro para orar em mim. Se eu sentisse dor de cabeça, chamava o obreiro para orar em mim. Durante esse processo, aí eu entendi, comecei a dizimar, só que eu, tipo, esquecia, comprava as coisas, aí depois que eu ia dizimar, e meu esposo me ensinou como que tinha que dizimar, ele me ensinou também a orar, a meditar na palavra. Ele levantava de madrugada para orar, para meditar na palavra. Logo no início eu não ligava para isso. Aí eu comecei a achar isso interessante, né? Aí rapaz, eu vou fazer igual ele. E eu olhava também os obreiros assim, com aquele brilho, e, tipo, o tempo todo alegre. Eu disse, rapaz, vou ser igual esses obreiros aí. Não, tipo, para receber o Espírito Santo, né? Mas ter aquela paz e alegria que eles Aquela transmitiam. paz, porque mesmo eu fui curada, mas eu não tinha paz. Era muito difícil. Não dormia direito também ainda. Aí comecei a buscar. Aí eu comecei a meditar na palavra, tinha coisas que eu não entendia, eu mandava pro pastor. Eu dizia pro pastor que eu queria receber o Espírito Santo. Aí ele dizia, eu tenho que se entregar. Só isso. Aí conversava com os obreiros, eu tenho que receber o Espírito Santo, você tem que se entregar. Eu não sabia. Mas que diacho de se entregar, meu Deus. Aí eu peguei, quer saber? Se eu vou buscar Deus, então eu tenho que falar com Ele. Aí eu disse, olha, todo mundo tá dizendo que eu tenho que me entregar, eu não entendo que é me entregar. Aí lia os livros, o livro dos bispos que eles me davam para me ler. Eu, tipo assim, devorava o livro em uns 3 dias. Aquele livro da Esther, eu passei 4 dias lendo aquele livro, que era um pouco grande, né? E foi assim, todos os dias buscando, fazia jejum direto, jejum de beijo, jejum total, jejum de água, de tudo eu fiz jejum para ter o Espírito Santo. E eu só buscava, eu ia todos os dias na igreja. Na segunda eu buscava o Espírito Santo, o pessoal estava buscando lá pela vida financeira, buscando o Espírito Santo. Todos os dias o propósito era só buscar o Espírito Santo. Todo dia eu ia, nas casas impossíveis só ia para buscar o Espírito Santo. E pedia para Deus, Deus me mostra onde que eu tô errando, o que eu tô fazendo de errado e que eu não tô conseguindo receber. Aí ele ia me mostrando tudo que eu tinha que fazer. E a parte também de amar o meu esposo, também foi oração para me amar ele. Tudo que eu fazia, tudo de errado que eu fazia, eu falava para ele, eu tô fazendo isso aqui, mas eu não quero mais fazer isso, porque eu quero ter o Espírito. Aí com 1 ano, demorou mais de 1 ano, na fogueira do Espírito Santo, que foi em dezembro, eu recebi o Espírito. Aí recebeu. Aí se entregou completamente e recebeu. Isso. O que a senhora deixou de fazer para receber o Espírito Santo? Que a senhora está fazendo que a senhora considera que era errado? Então, eu tinha visto de assistir vídeo pornográfico, chamava palavrão, era agressiva com as pessoas, brava demais, tudo isso. E mágoa não tinha das pessoas, mas as pessoas não podiam me olhar de olho, tipo assim, ficar me olhando, já perguntava o que estava me olhando, por que estava me olhando, eu já era agressiva, brigava com todo mundo, até com o pastor eu brigava. Até com o pastor. Até com o pastor eu brigava. A senhora entendeu que tinha
tirar isso da sua Eu vida tinha que tirar tudo. para poder receber o Espírito Isso. Santo. Meu telefone tinha tanto do grupo. Eu dormia, acordava, era mais de 1000 mensagens. Não é mesmo? Aí fui Limpando isso. limpando tudinho. Saí das redes sociais, as amizades. Eu pedi pra ele tirar tudo. Disse, olha, se for pra me prejudicar, tira. Foi. Naturalmente, assim, as pessoas foram se afastando. Eu não pedi pra nenhuma, não, eu não quero mais ter amizade, porque eu tô agora na igreja e eu quero buscar o Espírito Santo. Então, isso que a senhora não entendia, o que é se entregar? Era isso. A senhora estava se entregando ali, eliminando as más amizades, se desfazendo de coisas erradas, mudando o seu comportamento para agradar a Deus, né? E aí recebeu o Espírito Santo. Isso. As roupas que eu vestia, deixei, tipo, eu acho que eu tinha umas 2 malas de roupa. Mas alguém falou para a senhora trocar a roupa? Tudo isso foi naturalmente. Eu comecei a me incomodar. Quando eu vesti uma blusa assim, aí Deus, não, tipo assim, eu já via, não tá legal. Então, eu me desfazia do guarda-roupa praticamente todo, porque minhas roupas era tudo bem curtinho. Praticamente era só para cobrir o peito e a parte aqui. Só isso, eu me desfiz de tudo. Tudo. Tudo que Deus pedia para mim fazer, eu fazia. Hoje, como é que tá a Raimunda Nonata? Depois que eu recebi o Espírito Santo, hoje eu estou bem, não tenho mais doença nenhuma. Claro que tenho problemas, mas só que quando a gente tem Deus, a gente é forte e resolve todos os problemas. Hoje, tipo, antes que eu era preocupada quando eu ia dormir, hoje eu posso deitar a qualquer momento, eu acho que não passa nem 1 minuto. Dorme rapidinho. Durmo muito rápido. É uma paz, uma alegria dentro de mim. A minha casa também é em paz, é alegre. E o marido? Meu esposo. Ama aquele homem hoje? Com certeza. Eu amo demais ele. Hoje estão bem casados. Bem casado. E é uma alegria. A gente... tem pessoas que olham pra gente e falam que a gente não é casado, que a gente é tipo namorado. Ah, é? É. E os vícios? Não tem mais vícios? Não tenho mais nenhum tipo de vício. Hoje... eu olho agora para as pessoas, não como antes, que eu olhava com raiva, que para mim as pessoas me queriam fazer mal, eu já ficava... Era uma defesa que eu tinha. Hoje, não. Antes eu não gostava de criança, não gostava de animal. Hoje eu amo criança, eu sou até educadora também, vai ver. E mudou completamente. Porque quando Deus entra, ele é amor, então... Mudou tudo. Mudou tudo. Aquela nonata braba, briguenta, não existe mais. Não existe mais. E todo dia eu agradeço a Deus e todo dia eu faço oração para Deus não sair de dentro de mim, porque aquela nonata, se acontecer, que eu, graças a Deus, tenho certeza que não vai acontecer, ele tem que me levar antes. Aquela nonata já morreu, agora é uma nova nonata. Completamente. É uma nova nonata. Deus abençoe muito mais a senhora, tá? A você que está nos acompanhando aí pelo programa, a dona Raimunda Nonata é a prova que tem jeito para tudo. Você que também está aí, se entregou a vícios, relacionamentos, prostituição, a tantos homens, mulheres, a tantas coisas, ao mundo. O que você recebeu em troca? A frustração, traições, rejeições, indiferença. As pessoas lhe usam e lhe jogam fora. E aí dentro de você uma tristeza, uma angústia, uma depressão, um vazio. Aí você não dorme bem, não tem paz. Tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Você precisa de Deus. Não é de uma religião, não. De Deus. Ele pode e vai lhe dar a paz. Se você quiser a nossa ajuda, assim como nós ajudamos a dona Raimunda Nonata, nós podemos também ajudar você. Procure mais perto da sua casa uma Universal. Aqui em São Luís nós temos vários endereços em todo o Maranhão. Aqui no centro fica na rua Oswaldo Cruz, 1600, no Canto da Fabril. Está aberto diariamente. A senhora frequenta no Quatraque, né? Que é Avenida Contorno Leste, número 1, em frente ao ponto final do Quatraque 4. Você que mora no Quatraque, ali no ponto final do ônibus, ali no Quatraque 4, nós temos a Universal ali bem na esquina, na frente do ponto, e você pode participar também, aberta diariamente. Para mais informações, acesse aí o nosso site, que é universal.org/localizar. Nós já voltamos. Quando o cansaço
chegar a ti, pra tua fé desanimar, e a dor da alma for difícil suportar, por conta de um amor não correspondido. Quando as palavras de quem te cobra aumentarem a solidão e te trouxerem o pavor ao coração e a sensação de que você ficou sozinho, Deus é a resposta pra você quando as portas se fecharem nesse mundo. O seu Espírito tem sido o meu refúgio e forte alento nos momentos de tribulações. Deus é a resposta pra você quando os amigos todos te abandonarem e os recursos desse mundo se esgotarem. Ele é comigo e também quer ser com você. Quando o passado tentar mostrar que o presente é o seu fim e as injustiças te impedirem de seguir e parecer que a sua luta está perdida, Deus é a resposta pra você quando as portas se fecharem nesse mundo. O seu Espírito tem sido o meu refúgio e forte alento nos momentos de tribulações. Deus é a resposta pra você quando os amigos todos te abandonarem e os recursos desse mundo se esgotarem. Ele é comigo e também quer ser com você. Quer ser com você. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós agora oramos por aqueles que estão com depressão, com ansiedade, por essa pessoa que carrega um vazio tão grande na alma, no peito, que nada preenche. Essa que tem vivido uma vida de festas, bebidas, relacionamentos, curtições, já há tanto tempo que chegou o momento que nada disso mais satisfaz. Essa que está cansada e que olha hoje para a sua vida e não tem família, não tem paz, não tem um casamento. Os amigos, aos poucos, estão se afastando, o dinheiro acabou. Essa que está doente, em casa ou no hospital agora, nós oramos, ó Deus,
por essa pessoa que chora, sofre hoje a dor do abandono, de uma traição. Essa que está passando pelo pior momento da vida, que não tem religião, que de repente nem cria ou crê no Senhor, mas que está desesperada. Então eu peço, meu Pai, tem misericórdia dessa criatura, para ajudá-la. Toca agora, para tirar a tristeza, a angústia, a depressão. Que esta água seja consagrada. Nós consagramos a água com esse ponto, para que ela receba paz. Quando beber desta água, receba saúde. E aonde chegue essa oração, que chegue luz. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Se você tem um copo com água, então beba com fé aí e seja abençoado. Graças a Deus. Olha, agora, tome uma decisão, uma atitude para mudar a sua vida. Você não pode mudar o passado, já passou. Mas o futuro está aí, diante de você. Está na palma das suas mãos e você decide como será o seu futuro. Você pode mudar a sua vida se você buscar a Deus. Se você quiser a nossa ajuda, aqui no centro de São Luís, fica na Rua Oswaldo Cruz, 1600, no Canto da Fabril. Diariamente, ou então aí, em uma Universal mais próximo da sua casa, tá bom? Eu fico por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.